sobre características de um ser humano desperto ou em processo de despertar, vamos fazer um corte aqui para a gente ter. Então, como é que a pessoa que está em casa, quais são as características que ela tem que entender agora, que você vai mais ou menos repetir o que você falou, mas de uma forma um pouco mais completa, quais são as características que essa pessoa que está passando por esse processo de upgrade de DNA, seria isso? Que, né, então que o DNA está vibrando para armazenar mais luz. Sim. Então, qual seria a característica que se manifesta fisicamente em um ser humano desperto ou em despertar? Ela começa a buscar muito mais informação e conhecimento. Ela passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Ela passa a ter entendimento de coisas que ela não entendia antes. E o principal é a busca que eu vejo. A busca, eu quero saber mais, eu preciso, não é tão querer, eu preciso saber mais. Aí, dependendo do estágio que ela está, ela já sente que ela não pertence mais a esse planeta. Ela começa a ter uma saudades incrível de algum lugar que ela não conhece ainda, porque ela já tem saudades não só da sua família galáctica, mas ela tem saudades também de um lugar muito mais próspero. E ela começa a ter outras atitudes, principalmente no seu dia a dia. Ela começa a enxergar os animais diferentes, ela começa a ter muito mais amor, muito mais compaixão, ela é uma pessoa muito mais compreensiva. Claro, se ela está no estágio já de ter esse entendimento, porque às vezes o estágio inicial é um estágio meio problemático. Por isso que a expansão da consciência, eu bato bastante no meu curso, é super importante. Quando ela começa o despertar da consciência, ela tem a noção, ela passa a ver que existem duas forças. A força da luz e as forças das trevas. Só que quando ela entende que existem essas duas forças, automaticamente ela passa a amar a luz e a odiar as trevas. E esse é o maior erro que eles cometem. Porque luz e trevas fazem parte do plano divino. O plano divino dividiu o universo em dois lados. Um lado é a luz, outro lado é as trevas. E não é as trevas como nós conhecemos, trevas que é ligada a coisa ruim, ou ao diabo. Não, trevas como o oposto da luz. Então eles criaram duas polaridades. A polaridade luz e seria uma polaridade escuridão. Né? Criar o dia e a noite, o branco e o preto, em opostos. Não que um seja melhor que o outro, mas e sim duas energias opostas. Uma delas energias é a energia da luz, ela representa a energia feminina. Então ela é a cooperação, ela é o carinho, ela é a quietude, ela é o emocional, ela é a visão micro. Então são as características femininas. Ao outro lado são as trevas. Ela é a polaridade masculina. Ela é a força, ela é a visão macro, ela é o combate, ela é a ação, ela é a estratégia, ela é o racional. Uma não é melhor que a outra, mas o jogo que nós estamos jogando, porque isso aqui, vamos comparar a um jogo, chama-se a integração das polaridades. Então não é um vencer o outro, e sim um aprender com o outro e se complementarem e aprenderem. Então é o feminino aprendendo com o masculino e o masculino aprendendo com o feminino. E é isso que nós vivemos hoje. Né? Então, quando as pessoas, os novos despertos, eles olham, eles veem as trevas e a luz, automaticamente a luz é boa, as trevas é ruim, e muitas pessoas que eu vejo, elas passam a odiar as trevas. Ela é uma desperta, só que a energia dela é de ódio, de raiva. Então ela odeia o Partido Vermelho, ela odeia as trevas, ela não entende essa polaridade, ela não entende que nós, almas, encarnamos dos dois lados. Nós encarnamos porque a raça que representa a força a energia da luz é a raça humana. A raça que representa a energia das trevas é a reptiliana. Existem essas duas raças no universo e as suas variações. E nós encarnamos tanto de um lado quanto do outro. Porque nós temos que aprender o lado feminino e nós temos que aprender o lado masculino. E a guerra não é um contra o outro. A guerra é
um aprender com o outro. Então existem sim humanos. Então, assim, não é que todos os humanos são bons e todos os reptilianos são ruins, que é o que muita gente, né? Fala em reptilianos, os caras falam, não, existem reptilianos super evoluídos. Tanto é que se você pegar, né, os chineses, os japoneses, qual é o símbolo? Quem é o deus para eles? São os dragões. Na verdade, são reptilianos evoluídos. Então existem reptilianos bons e existem os reptilianos ruins, assim como humanos. Olha quanto que nós temos de humanos bons e olha quantos nós temos de humanos ruins. Então nós não podemos separar isso por essas forças. Nós temos que separar porque elas são de um lado do bem e um lado do mal. Aí sim existem dois lados, mas não das raças. Então o desperto, o que está iniciando o seu processo, ele passa a enxergar e às vezes a energia dele vai só para o negativo. Ele só foca na raiva, no ódio. Eu odeio as trevas, eu odeio os reptilianos, eu odeio. Ele acaba baixando a energia dele e ele é um desperto que não ascensiona. Porque apesar dele, você pode ter o maior conhecimento do mundo. Só que se você não tiver uma vibração adequada, o seu, é o que eu falo, o conhecimento ele gera o entendimento para te dar uma ferramenta para que você possa utilizá-la no seu processo. Agora, se você tem essa ferramenta, esse conhecimento e você não a usa, você pode ser o maior entendido da Terra. Vai para a terceira dimensão e não vai ascensionar. Assim como você pode ser um ignorante total, sem nenhum conhecimento sobre nada do que nós estamos falando, mas você é uma pessoa que tem amor próprio, você tem compaixão, você é uma pessoa que tem perdão, não carrega raiva, culpa, ódio, você é uma pessoa que respeita as outras pessoas, você vai ascensionar sem nem saber que você está ascensionando, porque a sua energia está ok, a sua energia está vibrando como ela deve vibrar. É isso que conta. Então, não sei se eu falei a mais do que você queria saber, ou não tanto, mas as pessoas entendem isso, né? E os novos despertos, eles enfrentam hoje muito problema. Também essa é uma outra característica dentro da própria família ou dentro da própria comunidade, porque ela, ao se despertar, ela começa a enxergar coisas que as outras famílias, as outras pessoas ao redor dela não enxergam. Então começa a ter uma briga dentro da família. Ela é a louca, ela é a pirada, ela que, né, acabam caindo e ela tenta convencer as pessoas de que ela está certa, porque ela acaba tendo uma visão diferenciada e isso acaba em conflito. Então eu também trabalho muito isso com meus alunos para que isso não pode acontecer. Cada um tem o seu tempo. Respeite, aí use o respeito, respeite, né? Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima.